Oi gente, mais um vídeo aqui no canal, eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou trabalhar com essa linha Anne, tá? Mas vocês podem estar trabalhando aí com a da preferência de vocês. Eu acho até que uma com espessura mais grossinha seria melhor para esse modelo. Mas como essa linha é um pouco mais comum e acessível, eu tô escolhendo ela. É vermelho círculo e a agulha 1,75. Então, eu também vou precisar de um cortador ou uma tesoura, se você não tiver um cortador, agulha 1,75 e fita métrica. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Eu também já fiz um dos lados, tá, do bojo. Se vocês já sabem fazer e quiser estar pulando essa parte inicial, vocês podem ir para a próxima. Então, mas para quem é iniciante ou quer saber como foi que eu fiz ou quantas correntinhas e o tamanho que eu fiz, pode estar me acompanhando aqui. Então, vou fazer a minha laçada inicial, vou subir aqui as minhas correntinhas, vou fazer 18 correntinhas, tá bom? Fiz as minhas 18 correntinhas, agora eu vou fazer mais duas para virar, tá? Gente, eu fiz esse tamanho que ele dá para usar para tamanho M e tamanho G também, dependendo da pessoa, tá bom? Volto aqui na minha quarta correntinha e faço ponto alto. E vou fazendo ponto alto nos seguintes espaços de correntinha. E se você quiser fazer um tamanho P, vocês sobem 14 correntinhas, acrescentam mais duas para virar, assim como eu fiz aqui agora, tá? Então, completei aqui os meus pontos altos. Fiz até o meu último espaço de correntinha e nesse mesmo espaço vou acrescentar mais dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e acrescentar a mesma quantidade de ponto alto que eu tenho de um lado antes das correntinhas. Eu vou acrescentar aqui desse outro lado. Fiz duas e mais uma para igualar aqui com o meu outro lado. Então, tudo aqui no mesmo ponto. Então, 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos. Agora, eu vou no seguinte espaço de correntinha, aqui do outro lado, e faço ponto alto. Então, mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, eu vou descer aqui fazendo também. Então, gente, quando eu chegar aqui embaixo, eu vou completar aqui. Quando chegar aqui, eu venho. Cheguei aqui embaixo, já fiz todos os meus pontos altos, tá? De um lado e do outro lado. Agora eu vou subir 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho. E vou subir e vou fazer pontos altos em cada ponto desse de base. Então, quando eu chegar aqui na minha correntinha de separação, eu volto. Cheguei aqui na minha correntinha de separação, é onde a gente vai fazer o aumento, tá bom? Então, vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos. E agora eu vou seguir normalmente fazendo ponto alto sobre ponto alto aqui nos seguintes espaços. Então, gente, é bem simples essa parte, bem fácil de fazer. Então, quando eu vou descendo aqui fazendo pontos altos, subo as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, subo novamente fazendo pontos altos. Nesse espaço aqui da correntinha, que a gente vai fazer os pontos altos. 2 pontos altos, uma correntinha, mais 2 pontos altos. Sempre fazendo isso para nossa peça crescer. E aí, o restante é só ponto alto mesmo, normal, tá? Eu tô aqui na metade da segunda fileira, ó, um bloquinho no segundo bloquinho, eu tô aqui, né? Então, vou fazer 9 no total. E eu já venho para mostrar. Então, já fiz aqui minhas 9 fileiras de pontos altos. Se vocês quiserem fazer mais uma, tipo assim, 9 pro tamanho M. E 10 vocês fazem para o tamanho G.
Eu acho que só isso aí para diferenciar aqui, tá? Então, eu fiz aqui 3 correntinhas e vou inserir aqui no meu primeiro ponto alto aqui da última fileira. Faço um baixíssimo. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo no seguinte ponto e mais outro no seguinte ponto. Eu tô aqui no terceiro, tá? Subindo, eu tô no terceiro ponto alto. Então, eu vou colocar a minha linha aqui atrás, que eu acho mais fácil de trabalhar, tá bom, gente? Mas se vocês quiserem, não precisa fazer isso. E daí, a gente vai trabalhando nesse terceiro ponto aqui, no terceiro não, né? No ponto do meio dos 3, eu vou fazer um ponto. E agora, eu vou fazer o leque nesse ponto aqui do meio dos 3 pontos que a gente fez. Vou fazer o meu leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou fazer na mesma altura, ó, na mesma altura que eu fiz os meus pontos, eu vou finalizar ele aqui, tá? Foi no terceiro, lá do outro lado vai ser no terceiro desse. Faço uma correntinha e agora eu fecho com baixíssimo. Então, vai ficando assim, tá? Agora, eu vou fazer aqui a próxima fileirinha com vocês. Faço um baixíssimo no próximo ponto e mais um baixíssimo aqui no próximo ponto. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou colocar a minha linha lá atrás. Vou fazer 2 correntinhas agora. Tivemos uma correntinha aqui na fileira anterior e agora eu vou fazer 2. E agora vou fazer o leque aqui dentro do espaço. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora eu também vou fazer 2 correntinhas aqui. E vou vir aqui, ó, pulo um. E no segundo é que eu venho e fecho com ponto baixíssimo, tá? Tipo, sempre vai ser no segundo ponto. A gente pula um e no próximo que vamos fechar, tá? E agora, para iniciar outro, eu faço um baixíssimo. E no próximo, mais outro baixíssimo. E então, agora eu viro, coloco meu fio lá atrás, faço as minhas correntinhas, 1, 2, 3. Que aqui tivemos um, sempre vou aumentar um na próxima fileirinha, tá? Fizemos um, aqui 2 e agora no terceiro 3. E repete a mesma coisa aqui, no meio, fazendo esse leque. É bem simples mesmo, é muito fácil esse cropped de fazer, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Eu espero que vocês consigam entender. E agora eu vou fazer as minhas 3 correntinhas, como do outro lado. E vou fechar, pulo um e no segundo que faço baixíssimo. Pulo esse e venho aqui no próximo e fecho. Então, vai ficando desse jeito. E aqui novamente, faço um baixíssimo no próximo. E mais um baixíssimo novamente. Viro o meu trabalho. Coloco a linha lá atrás. E agora eu faço 4 correntinhas. E venho e faço o bloquinho aqui no meio. Então, vai sendo assim, gente. Dessa forma. Vocês vão aumentando sempre nas laterais as correntinhas a cada bloquinho desse. Quando chegar aqui no limite, bem aqui, bem próximo mesmo aqui do nosso espaço de separação, eu volto. Tá bom? Então, vocês vão fazendo aí, eu vou fazer as minhas. Então, eu fiz aqui já, tá? Fiz 17 no total. E agora, eu vou pular 3 baixíssimos, tá? Ó. Em vez de
de 2, como a gente está sempre fazendo, eu faço um baixíssimo. Agora aqui no meio do leque, mais outro. E aqui também mais outro. Em vez de 2, como a gente fez, né? Como sempre fez, nesse vai ser só isso mesmo de diferente. Eu venho aqui, ó, depois do ponto de separação e faço um baixíssimo. Agora eu vou subir aqui as 18 correntinhas. Depois de subir as minhas 18 correntinhas, eu venho aqui no meio e faço o meu leque. E essa é a minha última fileirinha, tá? Do meio aqui da peça. E agora eu vou fazer novamente as 18 correntinhas e fechar aqui onde eu iniciei lá do outro lado, depois do ponto de separação, nesse ponto alto. Então fecho com baixíssimo. Então, gente, vai ficando assim, não vai ficar encolhidinho, tá? Do jeito que tá aí, que a gente ainda vai fazer a parte de amarrar no pescoço e ela vai se esticar no corpo, tá? Então, não fica desse jeito. Só vou cortar o fio mesmo agora e vamos para a próxima parte depois que eu vou vir aqui para essa, tá? Da parte do pescoço. Vou agora para a parte de baixo. Então, vocês vão fazer aí a laçada inicial. Vou introduzir aqui, ó, bem aqui, nesse ponto alto deitado, né? Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer ponto baixo, tentando esconder aqui também esse fio, né? Vou fazer ponto baixo aqui nele deitado, no ponto alto. Entre um ponto alto e outro. No ponto alto deitado, e assim eu vou seguindo, tá? Fazendo ponto baixo entre um ponto alto e outro e no ponto alto deitado. Vou seguindo aqui, nessa parte aqui, vocês vão fazer ponto baixo, né? Aqui, aí aqui. No meio também, aqui onde tá o leque, tá? E aqui, depois dele. E aqui, e assim vai seguindo, tá? Quando chegar no final, eu venho. Então, gente, para quem é bem iniciante mesmo, tem essas 3 correntinhas aqui, que subimos, que equivale a um ponto alto. Você vai fazer na metade dele um ponto baixo e aqui no primeiro, no último, nesse ponto aqui, no terceiro ponto dele, dentro dele, ponto baixo, para ficar retinho, certinho, tá? E agora eu fiz uma correntinha, vou virar meu trabalho, fazer ponto baixo aqui, ó, nesse mesmo ponto que eu subi o ponto, a correntinha, né? E vou seguindo aqui em cada ponto desse de base, fazendo ponto baixo, só repetição, para que a base do cropped fique um pouco melhor, tá? Então, terminar aqui. Então, fiz aqui a minha segunda carreirinha de pontos baixos, vou subir agora 3 correntinhas, vou fazer uma correntinha de separação. E agora, vou pular 3 pontos de base e no quarto ponto eu vou fazer um leque. Então, 1, 2, 3, e aqui no quarto ponto vou fazer um leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. E agora, gente, vou fazer aqui, eu quero pular 7 de base e no 8º ponto fazer um leque. Então, vou fazer 6 correntinhas de separação, tá? 2 a menos do que a quantidade que eu vou pular aqui de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 8º ponto que eu vou fazer um leque.
Porque se a gente fazer a mesma quantidade, não vai ficar muito folgado. Então, por isso essa diferença aí. Fiz o meu leque, agora eu vou repetir o mesmo passo, 6 correntinhas. E daí eu vou e pulo 7 pontos de base. E no 8º ponto eu faço um leque. Eu achei que essa distância estava boa, tá? Entre um leque e outro. Eu fiz também uma contagem para que dê certinho aí, para chegar no bloquinho aqui do meio. Então, temos uma diferença aqui de quantidade de base e de correntinhas. Eu vou fazer mais um bloquinho e daí eu vou dizer onde está a diferença aqui, tá? Para poder ficar certinho aí no meio. Então, vou fazer aqui, ó, 6. Então, gente, agora que tem aqui a diferença, tá? Eu quero que o meu leque fique aqui no meio. Então, eu precisei pular 9 pontos de base. E no 10º que tá aqui a direção do leque. Então, vou fazer 8. Vou acrescentar 2 a mais do que aqui. Aqui eu fiz 6, né? Então, aqui agora, para poder ficar na direção do leque, eu pulei a mais de base e também vou fazer a mais de correntinhas, tá? Deixa eu fazer aqui. Então, vou fazer 8 correntinhas, em vez de 6, eu vou fazer 8. Agora eu vou dar minha laçada e vir aqui, na mesma direção que tá os meus leques, e fazer um leque. E agora eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer 8 correntinhas. E aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, que eu pulei de base, vou pular aqui de base também. E depois disso, que eu vou fazer como aqui no início, que tá lá do outro lado. Então, vou pular aqui. E na 10ª eu faço um leque. E agora eu vou seguir novamente fazendo como do outro lado, fazendo apenas 6 correntinhas e pulando apenas 7 de base na 8ª, fazendo o leque. Aqui na 8ª eu faço o leque. Então é isso, gente. O que vocês têm que se atentar só é aquele meio mesmo. Aqui eu vou seguir igualzinho. E aqui eu vou finalizar como lá no início. Eu vou fazer aqui junto com vocês essa primeira fileira completa. Chegando aqui no finalzinho, eu faço apenas uma corrente
pulo uma, duas, três e no quarto espaço aqui que eu faço ponto alto. E aí agora eu finalizei como iniciei, que eu subi 4 correntinhas, uma era de separação, pulei 4 de base e fiz o meu leque. E aqui eu finalizei da mesma forma. Agora eu subi 3 correntinhas, uma de separação, viro meu trabalho. Agora eu faço leque sobre leque. E aqui agora 6 correntes de separação. E repito o meu leque. Então, gente, é só isso mesmo. O que vocês têm que se atentar só é essa parte que modifica, né? Que daqui para aqui ainda é 6 de correntinha de separação e aqui daqui também. Aí desse bloco para o do meio, que já muda tanto a quantidade de correntes como as de base. Então, se vocês tiverem dificuldade, pode colocar o marcador aí para não se esquecer e não vir no automático, tá? E fazer menos correntinhas, enfim. Então é isso, eu vou repetir várias vezes aqui as minhas fileirinhas, só lembrem aqui do meio, tá? Que o resto é igualzinho. Então, gente, eu fiz aqui 11 fileirinhas no total, tá? E agora eu já vou partir para minha lateral da peça. Vou subir aqui 3 correntinhas. Dar uma laçada, fazer ponto alto aqui nesse ponto alto deitado. Entre um ponto alto e outro aqui nesse meio, vou fazer ponto alto. E vou seguindo assim, dessa forma. Apenas pontos altos mesmo. E daí eu vou fazer até aqui mais ou menos, tá? Eu já mostro pra vocês qual quantidade eu fiz. Então, fiz aqui 37, tá? Fiz número ímpar, porque eu vou fazer uma variação, ficou nessa altura mais ou menos, ó. Eu vou fazer uma variação, mas se você fazer apenas ponto alto na lateral da peça, não tem importância se é número par ou número ímpar. Os pontos, a quantidade de pontos que vocês vão fazer aí, tá? Então, subi 3 correntinhas e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E eu vou fazer 4 fileiras dessa no total, apenas de pontos altos. Fiz aqui as minhas 4 fileiras de pontos altos, vocês podem estar fazendo mais se quiser. E agora eu vou começar a minha variação aqui. Subi 3 correntinhas, fiz mais uma de separação. E agora eu dou uma laçada e pulo um ponto de base e no próximo ponto faço um ponto alto. Dou mais uma correntinha de separação, pulo um de base e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo uma de base e no próximo faço um ponto alto. Então, vai formando esses quadradinhos aqui. Vou fazer por todo o meu comprimento aqui que falta. E agora, gente, eu vou subir 3 correntinhas, o meu deu certinho, ó. Por isso a importância dos números ímpares. Mas se vocês não forem fazer assim, apenas vão fazer pontos altos, não precisa ser número ímpar, tá? Então, faço ponto alto no meio, onde está a minha correntinha de separação, e em cima do ponto alto, outro ponto alto. E vou seguindo assim, tá? Onde tem uma correntinha eu faço ponto alto, onde era o ponto alto eu faço ponto alto em cima. Então, vou fazendo essa variação aí de bloquinhos e pontos altos. Vou fazer 10 no total e depois eu venho para fazer a última carreira junto com vocês, que é um pouquinho diferente.
Então, fiz aqui os meus 10 fileiras, tá? E agora eu vou fazer aqui uma variação um pouquinho só diferente. Vou subir 3 correntinhas, fazer um ponto de separação, virar o meu trabalho, pulo um de base e no próximo faço ponto alto. No próximo ponto, sem ponto de separação nem nada, um ponto alto e mais outro no próximo ponto de base. Tenho 3 pontos altos seguidos. Agora uma correntinha de separação, pulo um de base e no próximo ponto alto. No próximo ponto de base um ponto alto e no próximo um ponto alto também. Então vou criando aí esses espacinhos, tá? Com 3 pontos, né? Entre os pontos de separação. Então, gente, no finalzinho ficou assim, dessa forma, não tem problema, tá? Eu não tinha como eu continuar para ficar bem certinho mesmo, mas não interfere em nada na peça, não deixa a peça feia nem nada, tá? Agora vocês também vão fazer do outro lado isso. E agora, depois de fazer os dois lados, as suas duas laterais, a gente vai seguir aqui para fazer a parte das fitas. Então, vou fazer aqui a minha laçada inicial, vou subir várias correntinhas, vou fazer 100 centímetros de correntinha. Vocês podem estar fazendo mais se quiser. E aqui é apenas um dos lados, tá? Já fiz aqui os meus 100 centímetros de correntinhas. Agora eu vou vir aqui na minha peça, no meio do meu leque. E vou introduzir aqui e fazer um ponto baixo. E vou fazer mais outro ponto baixo. E daí então eu vou seguir e fazer mais 100 centímetros de correntinha, assim como do outro lado. E daí eu já venho pra gente fazer a próxima parte. Fiz os meus 100 centímetros, já fiz os dois lados da peça, tá certo? E agora eu vou fazer o acabamento nelas. Vou voltar com ponto baixo. Aqui no terceiro ponto voltando, eu vou introduzir minha agulha e fazer um ponto baixo. E nos seguintes também. Então vocês vão voltar aí fazendo ponto baixo ou baixíssimo, fica da preferência de vocês. Então quando tiver ali no encontro, quando eu terminar aqui de fazer esse primeiro lado, eu venho. Fiz aqui meu primeiro lado da fita, esse lado ainda tá sem fazer. Então eu dou duas opções para vocês agora, que eu também fiquei meio que na dúvida aqui. Vocês podem estar fazendo ponto baixo em volta logo da peça para poder fazer todo o acabamento. Então vocês podem vir descendo por aqui, dando toda a volta, tá? Já fazendo o acabamento no caso. E daí vocês já vêm, também podem vir aqui já direto na fita, tá? Percorre aqueles 2 pontos do meio e faz o restante aqui da fita, caso não queiram engrossar aqui essa parte das correntinhas do detalhe, né, do meio. Mas eu acho que eu vou preferir dar a volta. Eu não sei se vai ficar tão bonito, né, essa parte aqui, porque eu queria deixar assim fininho, né? Mas eu vou fazer os pontos baixos, vou descer aqui fazendo pontos baixos e já fazendo o acabamento mesmo da peça. Então fica aí a critério de vocês. Enfim, aí eu venho nesse ponto baixo que tá aqui no meio do leque, né? E vou descendo, fazendo pontos baixos. Faço pontos baixos em todas essas correntinhas, tá? Essas 18 correntinhas, que foi a nossa última fileirinha do meio, né? Do detalhe do meio. Então, eu vou fazer aqui por toda a minha peça. Já vou aproveitar e fazer todo o acabamento mesmo. Então, vou descendo aqui, vou fazendo aqui do jeito que vocês já sabem, né? Ponto baixo aqui, entre um ponto alto e outro, ponto baixo aqui, dessa forma.
E aqui também na lateral, tá? Para dobrar, vocês podem fazer uma correntinha a mais para poder virar aqui nessa parte. Aí vocês fazem em cima desse ponto, desse aqui também, já aproveita e já esconde também essa fita. E eu vou fazendo ponto sobre ponto, entre um ponto e outro, ó. Já desço aqui fazendo mesmo. Quando chegar aqui, ó, gente, que eu vou mudar um pouquinho, eu venho. Fiz todo o meu acabamento com pontos baixos. Chegando aqui nessa parte, tá? Eu vou fazer uma diminuiçãozinha, tá? Pra não ficar muito folgadão. Aí eu vou fazer aqui um ponto baixo. Nesse ponto alto também. Nesse também. Nesse aqui do meio eu não vou fazer. Então já venho já nos outros dois pontos altos. E faço. E eu vou fazer ponto baixo em todas essas correntinhas. Não vai ficar, gente, repuxado nem nada, tá? Só porque eu tô fazendo essas diminuições. Aí agora eu vou fazer novamente. Aí só não vou fazer na metade aqui. Então eu vou pular, que nem eu pulei aqui. E vou fazer ponto baixo já nos próximos pontos altos. Então, ó, não vai ficando repuxado e nem nada, tá? Vocês têm que prestar atenção nisso se quiserem fazer qualquer diminuição em peça, que ela não fique repuxada. Então, só vou seguindo assim mesmo, fazendo o acabamento. E quando chegar lá na minha fita, na outra fita que tá sem fazer os pontos baixos, eu venho. Então, vocês vão fazer aí, ó, por todo o comprimento da peça, toda a lateral. E quando chegar, ó, na fita, aqui eu... Então, gente, é isso. Fiz todo o comprimento, já dei toda a volta. Agora eu vou para minha segunda fita, que tá ainda sem o acabamento. E faço aqui ponto baixo na metade do ponto baixo que eu fiz dentro do leque. Ou você pode fazer baixíssimo ponto baixo nesse ponto aí. E agora, vou seguindo normalmente aqui em todas as minhas correntinhas, fazendo ponto baixo, assim como na outra fita. Então, vou terminar aqui e já venho para mostrar para vocês. Então, gente, já terminei aqui. Agora eu vou cortar o meu fio. E agora eu vou dar 2 nós aqui no finalzinho. E então eu vou esconder esse fio, passando aqui entre os espaços da peça. Aí vocês vão passando bastante. E aí vocês vão fazer isso com qualquer fio solto da peça. Vocês vão esconder o máximo que vocês conseguirem e tirar o excesso com o cortador, né? Então eu vou esconder todos os meus fios. E daí eu venho para mostrar o resultado final. Vocês podem estar colocando aí bojo ou forro, tá bom? E é isso, gente. Para quem assistiu até aqui, obrigada. Eu vou deixar a foto no fim do vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Tenho muitos outros conteúdos e quero trazer outros conteúdos também diferentes aqui para vocês. De cropped ou de short, enfim. Eu vou me programar aí para tentar trazer alguma coisa bacana. Então é isso. Aqui tá as fotos, tá? Então fica assim no corpo, fica muito bonito.